O que é ciência de dados, então? Mais uma terminologia aqui para nós. E, de novo, né, eu estou trazendo a literatura para dar sustentação à nossa apresentação. Aqui, o Kelleher apresenta a ciência de dados como um conjunto de princípios, definições, algoritmos e processos para extração de padrões úteis e não óbvios de grandes conjuntos de dados. Em princípio, a gente não vê muita diferença, por exemplo, da própria definição de mineração de dados. Em essência, vendo uma terminologia diferente para basicamente a mesma área. E aqui, se a gente olha essa definição aqui do Provost e Fawcett, a gente lê basicamente a mesma coisa. E por fim, eu trouxe aqui o conceito do CAL de 2017, né, já posicionando a área como um campo interdisciplinar. Isso é bastante importante, eu vou falar sobre isso em breve, quando a gente falar das carreiras, a gente falar do perfil do profissional de dados. Então, envolve conhecimentos em estatística, envolve conhecimentos em computação, envolve conhecimentos em computação, em gestão. Tá? Então, tem aqui hard skills e soft skills, né? Ou seja, tem habilidades mais técnicas e tem habilidades mais, né, interpessoais, habilidades de autoconhecimento também. E o objetivo aqui é transformar dados em insights e decisões. Bom, eu gosto de trazer esse conceito da ciência de dados simplesmente desmembrando o nome da área, que é ciência mais dados. E ciência, né, o processo científico, a metodologia científica, é essencialmente a metodologia de construção de hipóteses, de premissas em torno de um determinado problema. Eu realizo, ou eu coleto dados, ou eu realizo experimentos, eu avalio resultados, eu tiro conclusões, e esse processo pode ser cíclico. Tá? Eu posso validar minhas hipóteses ou não, eu posso concluir que eu preciso de novas hipóteses, eu posso reformular as minhas hipóteses, tá? Então, o método científico, ele é um método, na maioria das vezes, um método cíclico, mas ele é um processo, tá? Um processo de partir de um problema de maneira sistemática, construir soluções, avaliar essas soluções e definir o caminho que você vai seguir. E quando você faz isso, tendo dados aqui no meio, então você tem a ciência de dados. Tá? Então, a ciência de dados é, em essência, a aplicação sistemática de um processo de definição de hipóteses ou premissas a partir dos dados, a experimentação com esses dados, a avaliação dos resultados, a análise das conclusões e a definição dos próximos passos. Você vai continuar interagindo ou se você já encontrou tudo o que você queria ou precisava encontrar. E há 3 usos principais, não apenas da ciência de dados, mas de toda a área de inteligência artificial, que são extrair insights, isso está mais dentro da área de ciência de dados mesmo, que é extrair conhecimentos, conclusões a partir dos dados. E um outro uso é construir uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. O que é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão? Ela é uma ferramenta, ela é uma solução que ela me ajuda a decidir, mas ela não é a decisória. Tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, imagina que eu tenha dados clínicos de pacientes e eu queira fazer um pré-diagnóstico. Eu posso automatizar esse processo por meio de uma ferramenta de dados e eu ter uma solução computacional que me dá um pré-diagnóstico do paciente. Mas o diagnóstico final é meu, não da máquina, não do algoritmo. Então, ela está apoiando a minha decisão, tá? Mas ela não está tomando a decisão. Se ela tomar a decisão no meu lugar, então ela automatizou o processo todo, certo? Então, é um outro uso, tá? Então, a parte de dados, a gente pode construir soluções para extração de insights, soluções de apoio à tomada de decisão e soluções de automação. Dependendo do contexto, dependendo do cenário e dependendo dos seus próprios objetivos. Muito bem, então, a gente tem que todas as disciplinas que nós falamos até aqui, elas giram em torno da ciência de dados. Então, a ciência de dados, ela trata do aprendizado de máquina, da mineração, do KDD, do analytics, da análise de dados e do big data. Trata de tudo isso. Agora, eu quero trazer para vocês o fluxo do processo analítico em 5 etapas, da maneira com que eu gosto de trabalhar e da maneira com que nós vamos usar
nesse curso que está sendo promovido aqui pelo InLab. A primeira etapa é a etapa que a gente chama de mapeamento analítico. O que é o mapeamento analítico? Ele tem basicamente duas partes principais. A primeira é, eu preciso entender o problema, o contexto do problema, para que eu seja capaz de resolver. Por exemplo, eu quero uma solução para diagnóstico, para identificação de câncer em mamografias. Eu preciso entender do problema, preciso entender de mamografia, eu preciso entender quais são os possíveis tumores que eu tenho. Tá? Então, eu tenho que ter esse conhecimento específico, que é o que a gente chama de maneira genérica, de conhecimento do negócio. Tá? Então, é análise, que eu estou chamando aqui de análise do negócio. Bom, então, eu preciso desse conhecimento, porque se eu não tiver esse conhecimento, eu não consigo dizer como que eu posso aplicar a ciência de dados ou como que eu posso aplicar a inteligência artificial neste problema. E a outra parte, eu preciso ter o conhecimento de ciência de dados e ou inteligência artificial para que eu seja capaz de dizer o que é possível fazer com esses dados. Tá? Então, eu tenho que entender a área de negócio e eu tenho que ter conhecimento também na área de dados para eu falar, tá, então se você tem esses tipos de dados, se você tem dados clínicos, se você tem imagens, se você tem outros tipos de dados, então que tipo de solução eu posso desenvolver? Porque é nessa etapa que você vai fazer a proposição da solução que você vai construir. Vencida essa etapa, nós temos a etapa de coleta de dados e preparação, tá? Então, preparação aqui eu estou falando como que eu vou tratar valores ausentes, como que eu vou fazer padronização de variáveis, como que eu vou fazer normalização dos dados. Então, tudo que envolve e que é necessário eu fazer com os dados antes dos processos analíticos, eu faço aqui dentro desse bloco. O próximo bloco, que é o bloco que eu estou chamando aqui de análise de dados, ele é exatamente o bloco tratado dentro da análise exploratória de dados. E o que nós temos aqui? Nós temos análise descritiva, toda construída em cima de estatística descritiva, as técnicas mais básicas de análise, por exemplo, de medidas de tendência central, medidas de forma, medidas de variabilidade, análise de distribuição de variáveis, todas essas técnicas mais básicas da estatística, a gente vai tratar aqui dentro desse bloco número 3, que é o foco de análise exploratória. E depois nós temos a parte de visualização e dashboards. Como que eu posso visualizar dado, quais são os principais tipos de ferramentas de visualização que a gente tem, quando que cada uma é usada, isso nós veremos hoje. Quarto bloco é o bloco do Analytics. Então, o Analytics aqui seria o que lá dentro do KDD eles estão chamando da mineração. Aí é a aplicação das técnicas de Machine Learning, das técnicas de Deep Learning, das redes neurais, dos métodos heurísticos. Aqui tem aprendizagem a partir de dados. Aqui não tem aprendizagem a partir de dados. Aqui tem extração de conhecimento a partir dos dados sem aprendizagem. Aqui tem aprendizagem. Então, por isso que eu separei esses dois blocos. Outro ponto importante é exatamente essa sequência. Tá? O que a gente vê muito, né? Eu vejo muitas pessoas, principalmente cientistas de dados, né? Ele quer testar os algoritmos, é a vida do cientista de dados. Então, ele pula a etapa de análise. Ele não estuda as variáveis, ele não olha a distribuição das variáveis, ele não olha associações entre variáveis, ele já quer direto aplicar o modelo dele, só que muitas vezes a gente tira muitas conclusões sem precisar de um modelo ou uma ferramenta muito sofisticada. E eu espero mostrar isso para vocês hoje com alguns exemplos que eu trouxe, que eu preparei aqui dentro do nosso contexto de saúde e medicina. E, por fim, nós temos a etapa de validação e integração. Daí eu quero fazer uma ressalva final nesse fluxo, que é a seguinte: notem que, embora ele tenha uma sequência lógica, uma sequência de processo, a gente tem um barramento aqui embaixo com setas bidirecionais. Isso essencialmente significa que eu posso fazer qualquer movimentação aqui dentro, para a direita ou para a esquerda, a partir de qualquer ponto. Por exemplo, eu posso aplicar um algoritmo de aprendizagem de máquinas aqui, obter um determinado resultado e chegar à conclusão que eu preciso melhorar a minha preparação. Então, eu volto do 4 para o 2, mudo a minha preparação, por exemplo, gero uma nova variável, a partir de duas outras variáveis, e depois aplico o meu modelo aqui. Para ilustrar, né, para trazer isso, tangibilizar um pouco mais o que eu quero dizer, imagina que eu esteja fazendo uma ferramenta para predição de obesidade, e eu tenho aqui as variáveis de peso e altura. Talvez, se eu criar uma terceira variável, uma variável índice de massa corporal, que é uma relação entre peso e altura, peso sobre o quadrado da altura, né, peso em quilos, altura em metros, eu consiga desenvolver um modelo mais preciso. Então, só para vocês entenderem que a gente pode fazer voltas aqui. Tá? Eu posso descobrir também que eu preciso de novos dados, eu posso descobrir também que a análise de requisitos que eu fiz não está boa, que talvez eu precise pensar em novas hipóteses.
Tá? Então, ele é um fluxo que a gente chama de iterativo, porque são iterações, e ele é interativo também, porque ele envolve a interação com especialistas de domínio, para a gente avaliar o resultado de cada uma das etapas.